agora eu vou chamar a nossa outra entrevistada, a Grisiele Silva, que é psicóloga, e a gente vai falar sobre o bullying agora. Chega mais, Grisiele, essa mulher bonita que está aqui com a gente. Olá! Seja bem-vinda aqui em casa. Que coisa boa te ter aqui, viu? Estar aqui. Prazer é nosso, todo nosso, viu? Vamos sentar aqui para a gente conversar um pouquinho, Grisiele? Vamos. A gente estava mostrando ali sobre a importância de uma alimentação saudável. Vamos começar falando sobre isso? A gente estava mostrando ali principalmente essa importância da gente chamar as crianças para esse momento. Isso faz bem até para a criança mentalmente, né? Sim, e é ótimo porque é uma atividade de integração familiar, né? A gente tem falado tanto dessa necessidade do tempo de qualidade, porque cada vez mais os pais muito ocupados têm menos tempo para passar com as crianças, o que é uma tristeza, né? Ao longo do tempo a gente sabe o preço que isso custa. Mas atividades como essa, atividades diárias, elas são muito importantes para essa integração. E a gente trabalha um ponto que é uma necessidade humana, que é o pertencimento. Essa sensação de que eu pertenço a essa família, de que eu pertenço a esse lugar, que eu estou fazendo algo para que isso aconteça. Inclusive, nós temos várias pesquisas que mostram que pesquisas assim, que duram de muitos anos, né? Que pesquisam famílias há muitos anos, e percebeu-se que aquelas crianças que estão integradas às atividades familiares, atividades da casa, atividades domésticas, se tornam adolescentes muito mais tranquilos, né? O envolvimento com droga é menor, envolvimentos com delitos, tudo aquilo que a gente tem pavor de pensar na adolescência, né? Esses índices todos são menores com aqueles que têm essa integração nas atividades domésticas. Então, ele é importantíssimo em todas as áreas. Eu acredito que até a forma de ver os alimentos é diferente, né? Porque ela estava explicando ali, a Thaís, sobre o tipo de alimento saudável, o que levar para a escola, né? O que comer no dia a dia, o que é carboidrato, o que é proteína. Até isso tudo vai ajudando a criança a combater uma obesidade, né? Sim. Esses hábitos saudáveis, eles sempre precisam começar em casa. A gente sempre fala, né, quando a gente analisa essa questão da educação, a gente sempre fala que falar algo para a criança é uma coisa. Agora, a criança ver aquilo acontecendo, né, a educação pelo exemplo, ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz do que eu simplesmente dizer para ela que ela precisa comer de um modo saudável. Ela precisa ver isso acontecer no ambiente familiar para que esse comportamento fique impresso nos hábitos dela ao longo da vida. Né? Se a gente só avisa, fala que é importante, mas na prática isso não acontece, a criança vai fazer muito mais o que ela está vendo do que aquilo que ela está ouvindo como conselho. Vamos continuar aqui com a Grisiele. Grisiele, vamos entrar na parte da obesidade. A gente falou da alimentação, que também faz parte desse assunto, né? Mas vamos falar em relação principalmente ao bullying. A obesidade é um dos fatores, um dos maiores fatores para essa questão do bullying contra a criança? É uma das características que mais desencadeiam o bullying. Né? Claro que tem inúmeras outras, mas as crianças que estão acima do peso, de modo geral, elas acabam sofrendo muito no ambiente escolar, a não ser que essa escola tenha todo um aparato, todo um cuidado, né? Que tenham profissionais que realmente tenham um atendimento muito personalizado, muito próximo, né, com um olhar muito criterioso, porque uma das questões mais importantes quando a gente fala do bullying é que as crianças não costumam relatar, ou pelo menos quando relatam, isso demora muito tempo para acontecer. Quando a criança costuma reclamar da situação, de modo geral, ela já está sofrendo com essa situação há um bom tempo. Por isso que é tão importante esse olhar clínico, esse olhar apurado dos profissionais da educação, daqueles que estão ali diariamente com as crianças, para entenderem como as coisas estão acontecendo naquele ambiente familiar, para assim poder tomar aí as medidas preventivas e, em alguns casos, já de ação mesmo, quando a situação já está acontecendo. E os pais, como é que eles podem analisar os filhos que estão sofrendo com isso e talvez nem chegam a falar para os pais? Ficarmos muito atentos, né? É muito importante que os pais estejam verificando o comportamento dos filhos.
como que é? Essa criança gosta de ir para a escola? Não gosta de ir para a escola? Essa criança reclama de ir por alguma coisa? Porque às vezes ela não reclama dos colegas ou do bullying especificamente, mas ela reclama de alguma coisa. Ela costuma dizer que não está se sentindo bem na escola, ou aquela criança que passa muito mal, que fica doente demais, que chega na escola e dói a barriga, e dói a cabeça, às vezes ela até faz uma febre, né, aí de fundo emocional. Então a gente precisa ficar muito atento a essas crianças e a esse movimento que até passa a ser físico muitas vezes, que é a linguagem que a criança tem de mostrar que algo não está indo bem. Em relação à obesidade, eu acredito que até a forma como a criança começa a se alimentar, né? Talvez comece a se privar de algum tipo de refeição. Tem algumas crianças que passam a não querer comer de um modo repentino, e aí ela passa às vezes de um extremo para outro, né? Às vezes ela tem o hábito de comer mais e aí de repente ela passa a não querer comer, a se privar dos alimentos, e aí está num ambiente familiar, ainda num comportamento controlado, uma alimentação que a família está cuidando, está balanceada, mas nem isso ela não quer mais. Coisas que antes davam prazer a ela passa a não querer. Fique atento também, os pais, os avós, aqueles que têm contato com a criança, é bom ficar atento às falas que a criança coloca, né? Por exemplo, ver um personagem. O que ela acha desse personagem? Se ela começa a falar aquela pessoa magra, ela começa a elogiar demais. Aquele que já está, né, que tem um padrão mais parecido com ele, como que ele lida com esses padrões? Então, assim, é muito sutil e nós precisamos estar atentos. Crianças que começam a ficar muito entristecidas. Às vezes a criança é de socialização fácil, conversa com todo mundo e de repente ela começa a ficar triste, não quer mais brincar, quer se isolar, não quer mais nem conhecer pessoas, porque às vezes isso extrapola o ambiente familiar, o ambiente escolar. A questão está acontecendo na escola, por exemplo, ou no parquinho do prédio, algo assim. Mas ela tem uma festa de aniversário com um outro ambiente, com outras pessoas, às vezes que ela até nem conhece, ela passa a não querer ir, porque ela começa a ficar com medo de como ela será recebida. Até o tipo de roupa também, né? Sim, tudo isso são sinais que a gente precisa estar sempre muito atento. Os pais devem incentivar as crianças a realizar exercícios físicos para essa parte, até para melhorar esses sintomas do bullying, por exemplo? Sim, o exercício físico, ele a gente sempre indica para qualquer situação e é o tipo de prática que é sem contraindicação. Ela funciona e melhora todas as áreas da vida. Então, o exercício físico ela vai trabalhar, principalmente se forem jogos, né, coisas mais de socialização, ajuda nessa questão da socialização, né, para ela conseguir conversar com outras crianças, aprender a dividir, aprender a esperar. O esporte, de modo geral, ele ajuda tudo isso. Além da questão da saúde física, né, que nós nem precisamos falar. E o nosso corpo, ele precisa de movimento. O corpo humano precisa de movimento. Então, inclusive as substâncias químicas do nosso cérebro, né, aquelas que nos faz sentir prazer, nos faz sentir de um modo mais agradável, elas só são ativadas através do movimento. Então, é importantíssimo que a gente esteja em movimento. E outro ponto importante, assim como a alimentação, não adianta só eu colocar os meus filhos em atividades físicas, é importante que ele veja que essa família, de algum modo, se movimenta. Tá vendo, papai e mamãe? Você também tem que ir pra academia, tem que treinar, né? Crisiele, tem que ser um exemplo.